e saudá-los. Muito boa noite, muito bem-vindos, muito obrigado já pela disponibilidade de vir falar conosco. E, Alexandre, sua saudação inicial. Primeiras damas, né? Seu presidente, mas primeiras damas. Monique, boa noite, bem-vinda. Quanta gentileza. Boa noite. Saudar, né? Agradecer o espaço que a gente sempre tem nos canais, em contato com o Léo Ricardo. E hoje não é diferente, né? Então, vamos começar assim, agradecendo pelo espaço e por mais uma oportunidade de estar dialogando e esclarecendo algumas dúvidas. Pois bem. Alexandre, agora sim, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite aos que estamos assistindo neste momento. Para mim é um prazer, né, estar aqui mais uma vez, contribuindo, né, com os esclarecimentos, falar das ações do Conselho. E é isso aí. Eu queria começar primeiro dizendo que acredito eu, e deixo aí de lado qualquer menção à modéstia, enfim, que acredito que da imprensa local em Morro de Chapéu ninguém conheça a trajetória do Conselho de Previdência quanto eu. Isso aí, eu acho que quem disser o contrário vai ter que pagar caro lá em cima, né? Porque está levantando até uma calúnia. Mas eu queria começar do começo, Alexandre. Eu acho que é importante a gente dizer para quem nos assiste qual é a finalidade do Conselho, de quando ele existe, né? Por que ele existe, para a gente poder chegar ao momento atual, onde o Conselho foi acusado de omissão. Daqui a pouco a gente fala desta pauta, mas nos traz um pouquinho dessa existência, porque é mais uma ferramenta de controle social. Então, fica à vontade para nos falar um pouco do que é o Conselho e para que serve. Certo, Léo. Então, o Conselho, Léo, eu vou, digamos assim, dizer que o Conselho, depois da reestruturação da Lei 2009, né, soube que teve uma formação de um Conselho, mas motivos que eu não sei, que infelizmente não foi à frente, né? E de lá para cá a gente teve problemas na época, né, bem antes da gestão anterior, a gente não tinha acesso às informações, né? Informações básicas, por exemplo, como extrato, né? A gente não tinha essas informações. Bom, a partir de 2017, né, o conselho foi formado um novo conselho, né, e a partir daí, né, com o Dalmar como diretor, né, a gente foi passando a trabalhar, um trabalho em parceria, certo? É um trabalho que buscou resolver alguns problemas, né? Lembro-me que a gente já no primeiro dia de reunião, a gente se deparou com um problema de aposentadoria de duas professoras, né, que tinha que se resolver. E a gente teve várias reuniões extraordinárias para poder resolver. E também eu lembro também que ficava meio preocupado. Eu falei, rapaz, muita coisa técnica para você saber os detalhes, né, porque a gente não teve a formação, né, para poder estar atuando. Então a gente foi com a cara e a coragem para poder resolver, né? Todo mundo que estava lá, inclusive você participou, né, também ativamente, mesmo não sendo conselheiro, mas buscando informações das situações que surgiram. Então a gente buscou resolver. A função do conselho foi justamente essa de buscar resolver os problemas previdenciários, aplicação da lei, fiscalizar, que é algo que a gente fez, da nossa forma, buscamos fiscalizar os processos de aposentadoria, sempre querendo saber como é que poderia se resolver a dívida previdenciária, né, que até outubro do ano passado está mais de 87 milhões, a gente cobrou ações para poder tentar resolver. Então, são várias ações, né? Desde fazer a fiscalização, acompanhar a aplicação, né, da legislação do RPPS, né? Como é que fala?
buscar resolver os problemas, pedir que entre como a gente pediu para o ex-diretor da Almar, que entrasse com ação para resolver o problema da dívida, né, dos aposentados, certo? Então, o Conselho, de uma forma geral, tem que dar mais para tentar estar acompanhando, fiscalizando a aplicação da lei, né, e tentar resolver os problemas que surgem, né? Fazer com que um aposentado ou servidor ativo tenha as informações necessárias. Uhum. Ok. Deixa eu abraçar aqui o André Passos, está lá, acho que em Feira de Santana, né? Já faturou aí uma camisa da live e um boné. Ficou de vir buscar, está no Facebook. Magali Rocha Barreto, boa noite. Edione Mercedes também, aí aqui no Instagram. Boa noite ainda para Conceição Martins. Dedê Brito e Renato Figueiredo acompanhando a gente, tudo no Facebook. No YouTube, chegaram aqui o Humberto Barroso falando do perigo de quebra de patentes, né, para os laboratórios de fundo do quintal. Leoni Filho também chegou saudando com boa noite. Marciana Santos e Humberto saúda o professor Alexandro e Monique. Monique, além da discrepância, na minha visão, de ter um conselho de previdência ou um instituto de previdência que trata do futuro dos servidores públicos do município de Morro Chapéu, gerido por alguém que não é servidor, não estou citando a pessoa, estou falando da função, tá? Por alguém que não é servidor. O que mais a gente poderia, Samara Lima, acrescentar a essa fala de Alexandro? Porque o Conselho de Previdência de Morro Chapéu, como é em outras cidades, não tem servidor à sua frente, na diretoria. Os servidores acabam como fiscalizadores, né, a partir do colegiado do Conselho da Caixa de Previdência. Então, Léo, me permita um pouquinho da ousadia em contribuir com a fala de Alexandro, mas a gente é parceiro e ele permite. Talvez, Alexandro, nesse momento, como o Léo Ricardo bem falou no início, ele acompanhou de perto e ele, por educação, não quis fazer uma ressalva na sua fala também. Porque, Léo, eu me lembro que você acompanhou quando a gente, já em 2017, porque o Alexandre ele não assumiu a presidência do Conselho da Previdência já em 2017. Uhum. Não é isso, Alexandro? Então, quando em 2017 nós conseguimos, através do novo diretor da Caixa, né, que agora é o ex-diretor, a gente conseguiu essa abertura para colocar o Conselho para funcionar, para atuar, para ter espaço, para acompanhar, nós passamos por alguns entraves também, salvo engano, foram 3 presidentes nomeados, porque infelizmente o regimento diz que a lei, quando criado, que o presidente do Conselho da Caixa de Previdência, ele é indicado pelo prefeito, ou pela gestão. Então, nós tivemos essa problemática ainda. Passaram 3 presidentes, a gente tentava realizar reuniões, tinha algumas situações, entraves, enfim. Até quando, de fato, o Alexandro assumiu, graças a Deus, o Alexandro assumiu a presidência, né, foi indicado para tal função, e a gente começou, de fato, a caminhar e a atuar melhor e acompanhar mais de perto. Né? Cada um com as suas dificuldades, mas eu não posso deixar de dar o meu recado para os meus colegas servidores públicos em dizer que eu acredito que cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade diante de toda essa problemática, diante de toda a situação que envolve a nossa vida enquanto servidor público, enquanto trabalhador. Né? A nossa vida de cidadão, tudo que nos envolve, que nos interessa diretamente ou indiretamente, a gente precisa ter esse compromisso em estar acompanhando. E com o Conselho de Previdência, assim como os diversos conselhos, né, de controle social, não é diferente. Então, a gente teve bastante dificuldade, sem contar naquele período de 2009 até 2017, que o Conselho, ele de fato não existiu
em ações. Ele teve uma formação quando da sua criação, que a gente nem conseguiu encontrar registros ainda de quem era essa composição e tal, então a gente nem tem essas informações concretas por toda uma problemática que os servidores conhecem muito bem, que era a falta mesmo de informação. Então, quando você traz esse ponto de não ter um servidor público à frente dessa caixa, desse instituto, desse fundo, né, desse ente, a gente vê uma preocupação muito grande, porque a gente, assim como eu defendo o concurso público, porque a gente entende que é uma continuidade de um serviço quando acaba uma gestão que demite todo mundo, a questão da gestão do fundo talvez seja nessa mesma linha, porque não é algo passageiro, né? Até que se resolva toda essa problemática e se devolva essa responsabilidade, essa competência de fato e de vez para o regime geral de previdência, e que é o INSS. Então, quando a gente tem gestores indicados, a gente acaba tendo essa quebra do serviço, dessa continuidade, desse vínculo que a gente, em algum momento, a gente cria. A gente tem um histórico muito, muito triste e escuro mesmo de quando começou, de quando surgiu o fundo, que daí os inúmeros problemas que a gente hoje conhece. Até então, até 2017, o único problema que a gente conhecia e que a gente brigava para ter clareza e transparência era com relação à dívida, que volta e meia a gente sabia que existia porque a gestão ela tinha que recorrer a um parcelamento na Câmara de Vereadores. A gente, enquanto servidor público, enquanto sindicato, a gente tentava mobilizar os servidores para, em massa, requerer um extrato individual junto ao Instituto e algumas situações que hoje a gente já tem outros caminhos a seguir, mas que isso vai acontecendo dia após dia, vão se inovando as possibilidades. Então, antes a gente tentava isso, o sindicato tem registros de várias discussões. Se a gente for pegar a vida de existência do sindicato, lá tem vários registros de reivindicações, e nas nossas assembleias era um assunto sempre muito presente, essa questão da Caixa de Previdência, que a gente tratava como caixa preta. Então, a gente tem todo esse histórico, toda uma bagagem para a gente falar aí a noite toda, se for o caso, né? Eu queria fazer um adendo à sua fala, mas deixa primeiro eu saudar aqui a professora Cássia Rocha, chegou no Instagram, o André Passos disse que vai estar aqui sexta-feira e pega a camisa. O Antônio Bento, Tonho do INSS, pode inclusive ajudar aqui no nosso bate-papo, chegou também desde o início da live, segundo ele. Laelce Souza também, lá do Conselho Tutelar. Valdir Ramos, lá de Camaçari, também nos assiste. E nós chegamos a 1.690 inscritos no canal. O inscrito 1.700 vai ganhar uma máscara da live do Léo, viu? Estamos preparando aí já para você. Pois bem, eu ia fazer um adendo, Monique, no seguinte sentido, Alexandro. Se a Caixa de Previdência, tivesse a condição de, entre os servidores públicos, também promover não seria um concurso, mas uma eleição. Imagine você que um servidor que viesse assumir a presidência ou a diretoria do Instituto poderia receber um salário maior do que recebe normalmente como servidor público. Imagine um gari, diretor da Caixa de Previdência. Eu acredito que seja o menor salário do município, não por falta de merecimento. Mas, infelizmente, se não for o gari, será o auxiliar da limpeza, sempre nessa função, né, que hoje se usa politicamente como promessa, como situação de palanque para oferecer o contrato temporário sem garantia nenhuma, né? Mas, imagine isso. O diretor da Caixa de Previdência, enquanto servidor público, ele seria remunerado, como é hoje, remunerado. E essa remuneração poderia ser superior ao que ele ganha dentro do cargo que ele ocupa dentro do município. Então, só situações para se pensar. O Leonir diz assim: os servidores, em sua maioria, não se preocupam com seu patrimônio, que é a Caixa de Previdência. Fica sempre sob o cuidado de alguns. Lamentavelmente, quando mais precisam, vem a decepção e o prejuízo. Olha, a fala do Leonir é um resumo interessante. Alexandro, a gente acompanhou essa questão da Caixa de Previdência, que coincidentemente ela foi
mais trabalhada, mais buscada nos 2 mandatos coletivos da vereadora professora Sheila, então vereadora, né? E mesmo antes de formar o Conselho de 2017, a gente já falava disso, né, Monique? Com as sessões da Câmara e tal. E era essa ladainha da Caixa Preta, da Caixa Preta, da Caixa Preta. E a audiência pública, inclusive, que não teve a presença do diretor, o então diretor da Caixa de Previdência, que parece, não vamos citar nomes, mas parece que é o momento das bombas que agora estão explodindo, né, dentro da Caixa de Previdência. Você já acompanhava isso naquela época também? Como é que Monique disse que você foi acabando sendo indicado de Assis, chegando aqui no Instagram, e você de repente cai de paraquedas como presidente do Conselho da Caixa de Previdência. Como é que deu essa sua ascensão? Se é que a gente pode dizer que isso você está logrando resultados positivos por conta. Léo, só me permita, na verdade, embora a indicação da gestão, mas Alexandro, na gestão anterior, um monte de problema que a gente teve, várias situações que nós não conseguimos êxito no diálogo, mas a indicação de Alexandro também teve a contribuição do servidor público. Por quê? Com toda a dificuldade de se identificar pessoas que tivessem interesse em assumir, nós, enquanto sindicato, começamos a fazer essa busca, dialogar com um e com o outro, vamos buscar, vamos tentar identificar alguém, e Alexandro atuando, né, pela PLB e sempre bem participativo nas assembleias e nos movimentos, ele foi lembrado, foi sugerido, foi convidado, e que bom que ele aceitou esse desafio. Uhum. Pois é, Monique. Foi assim, como Léo até lembrou que teve uma audiência pública, né? E eu lembro que foi lá na Câmara de Vereadores, teve a fala dos colegas lá, enfim, a gente indignado, né, com a questão da dívida, enfim, e aquilo ali a gente ficava revoltado porque estava descontando os nossos salários, mas não estava tendo repasse, né? E o que é pior, não estava tendo essa abertura. Então, como o Monique bem lembrou, eu fui, na realidade, eu gosto de participar, acho que é importante, não só, mesmo que você não vá participar de forma direta, mas que você venha participar de forma indireta, mas que esteja presente, porque as decisões são importantes. Então, eu fui, digamos assim, de um modo por livre e espontânea pressão. Lógico, o pessoal lá sugeriram o meu nome, e aí, realmente, no momento que eu me deparei, eu falei, rapaz, está na hora de contribuir mais. Acho que estava na hora de sair um pouquinho das discussões, dos diálogos, mas ir logo diretamente. Foi aí que eu topei a responsabilidade, porque para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Como o Monique bem lembrou, que a gente teve problema realmente com a questão de presidente, foi um 3, se não me engano, até eu assumir o mandato. Mas, mesmo nessas dificuldades, a gente procurava formar entre os conselhos mesmo, né? Como já aconteceu. Chegou um momento que a gente já estava sem o presidente e a gente esperando a nomeação, no caso, foi indicado meu nome para poder a gestão anterior nomear. Mas, mesmo assim, antes de nomear, a gente fez as nossas reuniões, fez as nossas reuniões, né? Fez todas aquelas discussões, principalmente desses processos de aposentadoria que vinha surgindo, Dalmar preocupado, né? Sempre tentando ajudar a resolver os problemas, né? Com pouco conhecimento, sem formação, que a gente não teve formação. A única formação que a gente teve foi quando a gente solicitou a Edinho, né, que ele continua como contador lá do Instituto, para nos auxiliar, né, porque a gente estava preocupado em analisar tabelas, né, com valores previdenciários, e precisava pelo menos ter uma noção para poder voltar ou até argumentar em cima daquilo que a gente não estava sabendo, né? Então a gente pediu e teve uma formação que aconteceu um dia. Mas de lá para cá a gente foi aprendendo, nós fomos aprendendo, né? Com Dalmar, eu sempre procurava Dalmar para saber de alguma coisa que eu tinha dúvida, né? Dalmar ajudou bastante nisso aí, era sempre prestativo a tirar as dúvidas, a estar nos orientando também.
dando sugestões para que o trabalho realmente viesse a fluir. E graças a Deus a gente procurou ajudar e ajudamos bastante, né? Pena que ainda não se resolveu as coisas, né? Não depende do conselho. Tem muitas situações que o conselho age, mas não resolve tudo. Faz a sua parte, como a gente fez. A gente fez, por exemplo, em 2019, fizemos reuniões na época, com o presidente da comissão, né, da primeira comissão, para poder resolver os problemas dos processos de aposentadoria, porque foi necessário formar uma comissão para resolver esses problemas. Solicitamos que pudesse dar um parecer, né, dos processos, precisava ter um andamento. Solicitamos em 2019 também que o Dalmar pudesse entrar com ação de cobrança por conta da dívida, que nós não estávamos tendo um retorno, um resultado. Solicitamos a adoção de medida judicial para poder resolver, enfim, fizemos um monte de coisa e tentando sempre ajudar. Pois é, eu queria fazer uma pausa na sua fala, porque assim, eu estou tentando contextualizar historicamente para as pessoas que nos assistem entenderem que a gente não está aqui apenas por querer fazer com que a nossa audiência cresça na live, né? Não apenas para fazer com que a gente crie uma polêmica que está aí na cidade, não é a primeira, os professores vêm na frente, né? A Caixa de Previdência é o segundo momento da atual gestão, e tampouco para criar celeuma com a atual gestão. Por quê? Primeiro que, eu falo por Léo Ricardo, na nossa concepção, não nos representam politicamente, nem a atual gestão, nem a gestão anterior. Mas nós precisamos admitir que a gestão anterior, nesse aspecto da Caixa de Previdência, o pouco que interferiu foi nas nomeações, e quando conseguiu nomear alguém, o Alexandro, que foi na dianteira das ações do Conselho, não houve mais interferência. Infelizmente, não deu prosseguimento nos processos que vocês precisavam que andasse com maior rapidez dentro da Procuradoria. Me recordo bem desse fato, mas a gestão, e a gente torce para que a atual gestão possa fazer a mesma coisa. Deixa eu abraçar aqui a Cleide Reis, Edson Oliveira, turma do Instagram, chegando por aqui. A professora Cleuma está nos assistindo. Boa noite, Pro. Muito obrigado pela atenção. É a turma do Facebook. E no YouTube, o Antônio Bento faz as seguintes ponderações. Quando da discussão e votação da lei, eu estava vereador e, à época, muitos me enxergaram como oposição à gestão. Quando buscava apoio da categoria para debater os seus interesses, sentia muita falta de vontade da categoria. E não é diferente hoje não, viu, Tonho? A gente que acompanha aqui os conselhos e os sindicatos, não é muito diferente, não. E ele diz assim, Léo, quantas vezes eu citei a Caixa Preta nas inúmeras entrevistas na FM Diamantina, sem falar na tribuna da Câmara. Jaiária Pereira também chegou aqui através do Instagram. A gente vai fazer um intervalo, mas eu já vou deixar uma perguntinha no ar para vocês irem formulando a resposta aí, para depois eu perguntar em que o Conselho da Caixa de Previdência é omisso. Mas ontem o Conselho Municipal da Saúde aprovou as contas de 2020. Houve ressalvas? Houve. Uma das ressalvas foi o rombo da Caixa de Previdência, que não houve repasse na pasta da saúde. Mas as ações da saúde, inclusive o próprio secretário Saulo votou pela aprovação, a assistência social votou pela aprovação, e a maçonaria, a loja maçônica e a Associação de Quilombo de Queimada Nova pela reprovação por conta dessa questão da Caixa de Previdência. Toninho diz aqui que o próprio Dalmar, quando seu assessor, conversava muito sobre o assunto. Então, conhecedor da pauta. Então, assim, nos causou estranheza, não que as contas, obviamente, índices das contas da saúde, 18,9% de aplicação de recursos e tudo mais, mas me causou estranheza os sindicatos terem votado a favor, né? Mesmo tendo este rombo na Caixa de Previdência, que vai significar, quem sabe, Deus não permita, problemas futuros para os mesmos. Umberina Pinheiro está aqui acompanhando a gente, Giza também chegou por aqui, o Leoni já deixou uma questão interessante, turma do YouTube, mas eu deixei no ar
um questionamento que é nosso próprio, porque a gente acompanha a luta sindical, acompanha o trabalho da Caixa de Previdência, do Conselho, acompanha todo o trabalho do controle social no município de Morro de Chapéu, né, em várias áreas, e não seria diferente aqui na Previdência. Mas, enquanto presidente do Conselho de Saúde, ontem a gente viu esta situação que a gente deixou no ar para vocês. Até porque a orientação que geralmente o conselheiro recebe vem da instituição a qual ele representa. No nosso caso, por exemplo, manteve o voto desde 2019 com a reprovação das contas por conta da falta de repasse dos recursos do município para a Caixa de Previdência, patronal e principalmente funcional, né? E inclusive foi mencionado lá que a gente foi apreciar no arquivo público, já vou colocar vocês na tela, a gente foi olhar no arquivo público e tinha repasses para o INSS. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, houve repasse para o INSS, mas para a Caixa de Previdência não houve. Resultado, o servidor continua desassistido nesse sentido e as suas representações sindicais votaram ainda assim pela aprovação das contas. Fiquem à vontade para comentar. Pois bem, você vê que a situação em relação à Caixa de Previdência não é fácil, né? A gente sabe que há esses problemas dos repasses que ainda não foram resolvidos, né? Problemas de aposentadorias, como eu já cheguei a relatar, que são problemas graves, né? Pessoas que às vezes não têm como provar, né? E a gente sabe que não é fácil, na realidade, resolver esses problemas, né? A gente procurou ajudar onde foi possível. Então, a sua pergunta, a pergunta que você fez em relação à omissão, né, Nel? Não, em relação, assim, à luta por uma Caixa de Previdência, acredito eu ser ela de todo servidor público. Sim. Porque significa o futuro de todos eles quando vierem a gozar a sua aposentadoria. É essa Caixa de Previdência que, em primeiro plano, vai garantir a aposentadoria. Mas uma pauta como esta, na hora de votar contas da saúde, óbvio, as ações de saúde foram mencionadas como que superiores a uma questão corporativista, citada dessa forma, onde as pessoas não deveriam estar lembrando de questões previdenciárias para votar contas da saúde. E aí, repito, os representantes dos sindicatos votaram pela aprovação das contas. Provavelmente, Léo, por ter votado, eu não sei se por não ter o conhecimento, ou sei lá, eu não sei o motivo, né? Mas assim, é algo grave. Eu acredito que para você chegar a votar conta, né, da gestão anterior, das gestões, é algo que precisa ter o conhecimento do que se está votando, se tem algum problema, se vai estar tendo algum problema, porque no futuro pode chegar a responder por algo que não estava correto. Eu acredito que, à medida que se tem as informações corretas, se está tendo problemas em relação como o caso da Caixa de Previdência, é necessário falar, devemos resolver. Se isso vai impactar diretamente na vida dos servidores, na vida das pessoas, eu não vejo, eu não acho correto, na realidade, que se tem que estar aprovando contas que pode trazer prejuízo no futuro, certo? Então, eu acredito que se há algo que não vai trazer prejuízo, não venha trazer prejuízo, mas que precisa ser resolvido, né? Pode ser, talvez, até analisado de uma forma diferente. Mas se algo que vai trazer prejuízo para as pessoas no futuro, eu acredito que não deveria acontecer. E talvez, se fizeram isso, talvez foi por conta da falta de conhecimento, por não ter o conhecimento ou analisado de forma detalhada. Okay. Mais cuidado. Monique, quer comentar? Fica à vontade. Eu confesso que, para mim, fica até um pouco delicado comentar, né? Mas não dá para deixar de falar. O sentimento mesmo é de insatisfação. Não sei exatamente como expressar o sentimento nesse momento, não, Léo.
Porque eu vejo da seguinte forma, eu acredito que nós, enquanto servidores públicos, enquanto entidade, talvez a gente ainda precise se organizar melhor nesse sentido. Porque nesse momento eu falo enquanto presidente do sindicato, né? Estando presidente do Sindicato de Servidores Públicos. E a orientação que foi passada para as conselheiras que representam a entidade foi de posicionamento contrário, né? Inclusive ressaltando essa situação mesmo. Porque às vezes as pessoas não querem muito focar e de repente se debruçar sobre os problemas específicos da pasta. A gente vê muito isso. É lamentável ver conselheiros que dizem: eu não consegui ver nada, eu não tenho nada a falar, mas eu voto sim. É muito difícil para mim entender, com todo respeito aos demais conselheiros, é muito difícil para mim entender um conselheiro dizer: eu vou votar sim, porque a gente não pode prejudicar o município, a gente não pode, né? Como foi citado lá, que por conta das reprovações em 2019 já teve algumas interferências, a questão de repasse da saúde e tal. Então, isso me deixa preocupada, porque mostra que para uma luta que é nossa, de servidor público, nem os próprios servidores sabem aproveitar da oportunidade de ter pessoas e entidades ao seu lado, como nesse caso que a maçonaria e a Associação de Pessoas Idosas e, salvo engano, quilombolas, Queimada Nova, se posicionaram, né, rejeitando o parecer das contas, mas existiu essa ressalva. Fecha o microfone, por favor. Oi, eu. Ana, fecha o microfone, por favor. Já eu te dou a fala. Fecha teu microfone, por gentileza. Ah, tá. Só o microfone. Pronto, obrigado. Existiu essa ressalva, Léo, quanto a essa questão da Previdência, né? Então, eu fico muito agradecida e feliz por saber que existem pessoas da sociedade que não tem interferência direta, que não é diretamente ligada ao serviço público, mas que se preocupa, como na fala representando a Associação dos Idosos, em colocar a problemática que passaram os aposentados, todo o constrangimento, toda a situação que passaram os aposentados diante das diversas irregularidades dentro da Caixa. Então, com relação a essa postura dos representantes sindicatos nesse momento, eu vou me restringir a isso, sabe? A lamentar por perder a oportunidade. Entendo plenamente de que talvez queiram diferenciar os serviços prestados de saúde com a questão da Previdência, como teve fala de conselheiro nesse sentido, que não pode se deixar interferir as questões, porque Previdência é questão trabalhista e tal, não pode se deixar interferir nessas questões de saúde. Então, assim, mas nós, servidores, nós precisamos nos apropriar. A luta é primeiro nossa. Nós precisamos vestir essa camisa e fazer essa defesa. Então, se a gente não aproveita dessa oportunidade para mostrar a nossa indignação, a nossa insatisfação e dizer que nós não aceitamos e que nós não concordamos como a coisa ela é tratada, então eu sinto um enfraquecimento nosso enquanto servidor, enquanto trabalhador. Obrigado, Monique. Eu vou passar a fala à Ana, ela pode abrir a câmera e o microfone, mas eu queria fazer só um adendo, porque quando a gente convida, no momento em que a gestão está iniciando seus trabalhos, né, a nova gestão, e há um tema polêmico, como nós já tivemos aqui os professores, e eles vão voltar. Nós estamos tendo hoje o Conselho da Previdência, e vão ter o espaço sempre quando quiserem. A própria gestão vai ter o espaço quando ela quiser. É só agendar. E quando a gente coloca a situação que aconteceu num conselho em relação ao outro, primeiro a gente precisa entender que as áreas da gestão pública, como em toda casa, como em toda família, como em toda associação, como em todo sindicato, como em toda cooperativa, elas são interligadas. Elas são intersetorializadas. Isso acontece na educação, Alexandre.
né? A gente separa as disciplinas, as áreas, mas no futuro, na formação da pessoa, isso vai servir para a vida. Então, o que se aprende nas exatas, que é a sua área, o que se aprende nas relações pessoais, enfim, tudo vai servir para a vida. Então eu sei que as pessoas dizem, Léo Ricardo, você foi levar o que aconteceu no Conselho da Saúde para o Conselho da Previdência. E por que não? E por que não? E por que não perceber o que pode estar acontecendo na saúde junto com a educação, junto com a assistência social, a segurança pública e por aí vai. Tá? Então, antes que alguém venha dizer, Léo Ricardo, você se apoderou de algo que você não deveria ter, nós estamos aqui apenas colocando o que vem acontecendo numa área que está interferindo na outra. Porque elas estão diretamente interligadas. Ana, conselheira também, boa noite, bem-vinda. Você estava lá no vídeo que o Alexandre fez sozinho, né? Botou vocês ali só para assistir ele falar. Fica à vontade, Ana. Abre o microfone aí, abre o microfone. Toca no microfone para abrir aí. Ainda não chegou. Seu áudio não chegou. O mesmo lugar que você fechou o microfone, agora você toca para abrir. A câmera está aberta, mas o áudio não chega. O microfone está fechado. Aí, agora sim. Agora sim. Moço, a questão é o seguinte, é que a gente já sabe de toda essa demanda, né, da Previdência, dos recursos. Uhum. É uma coisa assim que a gente já está sabendo demais, né? E fica assim como se a gente não soubesse, como ninguém tem responsabilidade, só que a gente sabe que tem. Uhum. Nós pagamos, nós contribuímos, é nosso direito, é verdade? Sim. E quanto a nós do Conselho, a gente tem feito o que pode. Uhum. Tivemos a parceria com o Delmar, como já foi dito muitas vezes, ele muito participativo de tudo. Certo. E a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente sempre tem participado, sempre tem atuado. Lá na rádio eu fiquei quieta porque as meninas, Alexandre e Monique já têm essa habilidade maior, né? Uhum. Eu sou meio que tímida, eu falo muito entre dois. Mas eu já falo assim para provocar mesmo, para ver se a pessoa, né, se mexe no brio. Obrigado, Ana. Deixa eu abraçar aqui Janine Dias, Arthur Lari Macedo, Aracide Oliveira Gomes, Patrícia Nunes, que fazia parte do conselho, esposa do ex-vereador Tássio, né, fazia parte do conselho na gestão anterior. E convenhamos, repito, nós tínhamos, ou pelo menos nós tivemos, a abertura da famosa Caixa Preta na gestão passada. O vereador Luciano Lula está aqui acompanhando. Boa noite, Léo. Isso mesmo, Monique. Só a luta nos garante. Mari Ribeiro, Tia Mari, de onde fica a questão dos advogados que assinaram esses pareceres de aposentadorias? Boa noite. Pergunta interessante. O Leoni diz que seria interessante que houvesse uma forma de conscientização dos servidores quanto a seus direitos. Sabemos da cultura da pouca importância e das dificuldades desse movimento, infelizmente. O Márcio Garcia já está chegando aqui dizendo que penso que a prefeita Juliana Araújo não tem culpa nenhuma por esse débito absurdo da Previdência Privada de Morro de Chapéu. Creio que Juliana e Vitor Araújo juntos com certeza irão arrumar a casa. Você tem razão em parte, Márcio, de eles não terem culpa porque a gestão deles em relação à Caixa de Previdência é de janeiro para cá, né? Nisso aí você tem razão, mas há outros contextos que talvez você não tenha compreendido ainda a participação na política local. Alexandre Leoni pergunta, como está o repasse das contribuições atualmente? E em cada gestão, tem como mensurar ou há apropriação indébita em todas? Pergunta interessante. Da gestão atual, Léo, a gente fez a consulta, né? Foi feita a consulta no ETCM. E até o momento o registro que há é o repasse do mês de janeiro, mas até conversando com o contador a respeito desses repasses, que houve repasses, mas lá no sistema do ETCM ele não demonstra ainda, né? Porque tem um prazo, está dentro do prazo para poder aparecer. Então, do mês de janeiro, houve.
acredito que foi do mês de janeiro, fevereiro, e aí em março, se não me engano. Só que o que apareceu, que está para você consultar, é do mês de janeiro, certo? Porque assim, normalmente, o mês de janeiro, você consegue lançar no mês de fevereiro, certo? É sempre assim, um mês posterior. Certo. No mês de fevereiro, março. Então, está dentro do prazo. Em relação das gestões anteriores, como eu já falei, muitos repasses não foram, aliás, muitas contribuições não foram repassadas para o Instituto. Tanto é que, como eu falei, a dívida até atual, né, até o mês de outubro, está em mais de 87 milhões, certo? Mais de 87 milhões. Já foi feito cobranças, como eu falei, já foi feita ação de cobrança, já foi feita reiterações, umas 3 vezes reiterada, para poder tentar resolver esse problema. E até o momento, nada. A gente, na verdade, enviou um ofício em janeiro para a gestão atual, para discutirmos justamente, além dos vários problemas do Instituto, a questão da dívida previdenciária, que é algo que nos preocupa muito, porque o tempo está passando, mas não está se pagando. Uhum. Então, à medida que vai se passando o tempo, vai ter juros, atualizações, multas, então o valor vai ser bem maior, né? Eu consultei lá, conversei com o pessoal lá do Instituto, né? E, segundo eles lá, não foi ainda atualizado, digamos, no ano 2020, por conta que não foi enviado as guias mês de novembro, dezembro e 13º. Uhum. Então, foi solicitado já para a gestão atual enviar essas guias para poder ter uma nova atualização, né, porque vai ser um valor maior, e a gente quer resolver esse problema, porque vai chegar um momento que a bomba vai estourar, se não resolver. Deixa eu abraçar aqui, Gil Brito Doce, estamos assistindo no Instagram, o Facebook e o YouTube, você tem toda a estrutura do canal, tá? Elisângela Dias também nos acompanha aqui, Eliette Rocha através do Facebook, e a Mari Ribeiro, o que nós aposentados podemos fazer em relação a esses advogados, afinal de contas, eles é que são os verdadeiros culpados. E onde fica a questão dos advogados que assinaram esses pareceres das aposentadorias? Boa noite, Sirlene, boa noite, Asclébio. Eu vou dar uma ajudinha aqui, a Alexandra, a Monique e a Ana, porque esses advogados que você está mencionando aí, eu não sei quem são, sinceramente, mas ao menos as reuniões que eu acompanhei, primeiro, teve reunião que teve professor que foi chamado para voltar para o trabalho e pagar o que recebeu de aposentadoria. Eu acompanhei 2, tá? Já tinha se aposentado, já estava fora da sala de aula há 3, 4 anos, teve que voltar a trabalhar e pagar de volta o que recebeu. Continua pagando, parcelado. Teve aposentado que ficou 2, 3 meses ou pelo menos um mês sem receber, porque depois houve a liminar e consentiu o pagamento, porque Ô Mari, tu está perguntando pelo aposentado. Eu vou te dizer assim, que tem aposentado lá que não tem um papel riscado, não é advogado não, é um papel riscado dizendo que ele trabalhou na prefeitura. Tá? Então é o testemunho de pessoas que acompanharam isto. Imagine você, o cidadão está ali precisando tomar o remedinho dele todo mês, a feirinha do supermercado, a conta de água e luz que chega, e de repente corta o benefício. E, para fechar, foi criada uma CPI, que sinceramente... Aí eu pergunto, Alexandro, o Conselho Municipal da Previdência é omisso em quê? Boa pergunta. Eu pensei que tu ia responder, Léo, essa pergunta pra gente. Porque acompanha tanto, eu achei que tu ia saber responder. Mas olha só, Monique, se eu for oferecer as respostas, fica parecendo que eu estou tomando o partido do Conselho e da Previdência. Não seria demais para mim não, porque minha mãe é servidora e vai se aposentar no futuro, com fé em Deus.
Exato. Tá? Então, assim, a gente precisa pensar hoje nas pessoas que estão passando por isso. Imagine aquelas que vão chegar. Tá? Morro de Chapéu tem uma gama de 1.700 servidores públicos, entre contratados e aqueles que são efetivados, etc, etc, etc. Eu fui servidor público do município. Quando eu comecei a fazer locução no carro de som, toda sexta-feira, a gente ia lá no fundo da prefeitura, lá onde é hoje o Recursos Humanos lá, e recebia o trocadinho para pagar o acarajé, o abará, que eu comprava demais, e assinava uma folhinha. Eu assinava a folha. Não sei onde anda, mas eu assinava. Sabe? Então, assim, imagina essas pessoas que não têm um papel riscado para comprovar nada e que, porventura, vão ter que provar que trabalharam. Este é o grande problema. É nesse aspecto que eu não entendo a omissão, se esses processos eles não coincidem com o tempo que o Conselho está ativo. Os processos são muito anteriores a isso. Fique à vontade. Ô, Léo, e me permita mais, viu? E nós cobramos desde o primeiro momento, e você é testemunha, Sim. de que nós cobramos desde o primeiro momento que as providências fossem adotadas para regularizar os processos. Todas elas. Então, assim, quando a nossa gestora, né, a prefeita e a gestora do Instituto, elas dizem da omissão do conselho, onde o conselho estava, que não fez nada e que esses processos não foram corrigidos, que essas pessoas não foram devolvidas ou encaminhadas para o regime geral de previdência, que essas pessoas estão onerando o fundo de previdência própria, etc e tal. Então, assim, a gente tem 1 milhão de registros dos nossos encontros, das nossas discussões, dizendo da nossa cobrança para que as medidas fossem tomadas, para que os processos eles fossem revistos e as situações fossem corrigidas. E essas pessoas fossem direcionadas. Então, o que a gente não pode deixar é de continuar cobrando, como nós já estamos fazendo. A gente segue cobrando que as medidas sejam tomadas e que o encaminhamento seja dado, que os processos eles sejam corrigidos, que se essas pessoas elas não devem estar no Instituto de Previdência Própria, que elas sejam encaminhadas para o regime geral. Uma problemática que eu não vou cansar de relatar e que eu acho importantíssimo a gente estar sempre refrisando para não deixar cair no esquecimento. Nós temos vários desses casos que nós acompanhamos das aposentadorias, com os erros e as irregularidades mesmo. Foram irregularidades no processo. Que, para você ter ideia da gravidade, quando se fala de o que é que faz com um advogado que assinou um processo desse, e o que é que a gente faz com um médico que laudou um paciente com uma comorbidade que ele não tinha. Cristina, deixa eu... Para você ter ideia da gravidade. Como é que a gente entendeu? E eu respondo para Mari. A orientação, Mari, é você se sentiu lesado, você precisa buscar os seus direitos. Eu orientei a várias pessoas, movam uma ação contra o ex-gestor. Você sofreu um constrangimento, você ficou sem receber seu salário. Você precisou fazer uma mobilização de Câmara de Vereadores, você precisou ingressar com ação judicial. Você corre o risco de ter uma liminar derrubada a qualquer momento, porque liminar não é definitivo. E você corre o risco de ter de novo o seu pagamento suspenso e toda essa confusão. Mova uma ação judicial contra os ex-gestores, sabe? Então, Cristina, né? Boa noite, Cristina, que chegou aí. Ela foi muito feliz quando, nesses últimos dias, a gente tem tentado esclarecer esses fatos e trazer mais e mais informações para os servidores e para a população em geral, para dizer que nós não fomos omissos em momento algum. De repente, nós poderíamos ter feito algo mais além do que fizemos. Sim, talvez a gente pudesse ter ido em Brasília, talvez a gente pudesse ter ido em Salvador e recorrer de outras formas, sabe? Mas nós, o tempo inteiro, nós fizemos encaminhamentos e fizemos cobranças e cobramos posicionamento dos responsáveis. Então, Cristina, ela foi muito feliz quando ela disse, vamos agora
né? Vamos agora dar resposta. Vamos dar resposta. Porque agora é a vez de quem está à frente fazer a devida correção e corrigir. Porque o que foi dito é que o Conselho precisava se posicionar individualmente sobre cada processo e dizer o que tem que ser feito. Isso não é papel do Conselho. O Conselho precisa sim cobrar posicionamento da diretora hoje e dizer: revise o processo. Está irregular, faça o devido encaminhamento. Se acha que deve suspender novamente o pagamento, que deve derrubar a liminar, busque. E as pessoas atingidas e prejudicadas também vão buscar seus direitos aí agora, porque a gente está falando de aposentados de 14 anos de aposentadoria. Que não foi assim ontem que aposentou, não. Entendeu? Mas o que precisa é que a quem compete, que faça. Porque quem recebe as notificações de irregularidades, quem tem que alimentar os sistemas, não é o Conselho, não. Quem tem que alimentar os sistemas e manter as informações atualizadas são as gestões. Então, a gente continua nessa cobrança e não pararemos. O Conselho está ativo, está funcionando, nossas reuniões continuam acontecendo. Esses últimos dias, já que as nossas conversas, e até falta dela, já que a nossa gestora ela não deu um retorno, né? A prefeita não sentou ainda com o Conselho para dialogar pessoalmente sobre esses casos e aprofundar nos encaminhamentos e a gente decidir junto o que vai ser feito, então que ela solucione, que ela encaminhe e que ela resolva o que está aí agora pendente. Exato. Até porque a diretoria do Instituto é que é remunerada para tal também. Importante ressaltar isso. Como é aqui? Tempero da Casa, restaurante, está assistindo a gente. Mega Motos Jacobina está nos assistindo também, boa noite. Ivanísia Novaes, boa noite. Bruno Leal Marques, boa noite. Odinael Lopes também está nos assistindo, boa noite. É a turma do Instagram e do Facebook. E no YouTube tem mais uma do Márcio Garcia aqui, mas eu já tenho quase a resposta pronta para ele. Pedro Roberto, parabéns Alexandre e a Monique por tão bem representar todos nós servidores municipais. Leonir também, inaceitável que seja dado prosseguimento ao descaso nas gestões sucessivas, sem estancar essa sangria. Esperamos que doravante isso seja regularizado. Inclusive, aqui, lembrando a fala do Márcio Garcia, Cristina, você vai falar agora, em que ele pergunta onde estaria a parcela de culpa da atual gestão. Eu vou lhe dizer, Márcio, a atual gestão tem parcela de culpa em fazer parte do contexto político local há anos. Há anos. E só agora, por estar na gestão, ter detectado o problema. Tá? Inclusive, o fato de um servidor que um ex-gestor municipal simplesmente disse: amanhã tu vai lá que tu vai se aposentar. Aí, amanhã é 29, né? Tu vai se aposentar. Aí no dia 30 o cara já estava recebendo a aposentadoria dele. Puxa, eu tô tentando reaver um pagamento equivocado de minha mãe no governo do estado e tô desde junho do ano passado brigando, apresentando documento todo dia pede uma certidão. E vai ser assim quando for aposentar. Você precisa provar que você fez, que você atuou, que você suou, que você sangrou, que aluno lhe xingou, como é o caso da minha mãe, por aí vai. Cristina, boa noite. Boa noite a todos. Infelizmente, é num momento ruim, né, que a gente vem se defender de uma acusação muito séria, mas dizer assim, nós temos uma trajetória. E essa trajetória nossa não começou em heranças malditas, como foi dito pela excelentíssima, né? Infelizmente, eu acredito que tenha sido um momento infeliz dela. Que a gente tem nossas falas infelizes, infelizmente. E a pessoa pública, ela está exposta, e nós pegamos justamente essa fala, né? De que somos vítimas de heranças malditas políticas. E aí a pergunta de Márcio, já agradecendo a Léo, responder, Léo, que é justamente isso, Márcio. A parcela de culpa da gestão atual é que nós nos debruçamos em janeiro até hoje. Não paramos. A gestão estava dando entrada no município como gestora, que ela estava como vice em dezembro, e nós não paramos. Convocamos desde janeiro e, infelizmente, a gente não recebeu o retorno. Pois é. Dizer para a gestão
que o conselho está para ajudar. A gente não merece, gente. Infelizmente, a gente está num tempo de muita inflamação. A gente está doído, a gente está dolorido, a gente não aceita. Então, quando a gente recebe primeiro a gente recebe um abraço, né? Da direção, da diretora. Um afago, que foi um momento que eu passei muito crítico, onde Léo é prova disso, de que eu disse, Léo, eu não consigo mais, eu estou tendo que ler, a gente está tendo que estudar, e eu estou com um problema pessoal, eu vou sair do conselho. E Léo foi uma das pessoas que disse, não, Cristina, você tem que continuar, se a gente abrir mão disso, o que é que vai acontecer? E eu sempre dizendo a ele que ele sempre se retratava, eu não sou conselheiro, e eu sempre dizendo, não, você é conselheiro também, porque está na luta com a gente, entendeu? Então é um trabalho árduo, que a gente faz voluntário, e quando a gente recebe uma acusação dessa de omissão, gente, é muito séria. Nós já estamos inflamados, doídos, e a gente não vai aceitar. Nós temos uma trajetória, temos o conflito, precisamos resolver o conflito com o diálogo, porque não está mais na moda essa coisa de ataque, essa coisa de estar reprisando o que passou, infelizmente. Nós precisamos resolver o diálogo, porque eu quero me aposentar daqui a 5 anos, eu preciso, entendeu? A promotora que esteve em Morro, a doutora Márcia, eu tenho autorização para falar o nome dela, ela me tranquilizou na última live, porque a minha preocupação é essa mesmo, atuando no conselho voluntariamente, como conselheira e defendendo, lendo, me informando, sem informação nenhuma dada pelo Instituto, pelo município. Ei, Cristina, mas Sim, alguém vai dizer assim que você só está pensando no dinheiro. É sempre essa afirmação. Iane Bagano, Edna Francisca Gonzaga, boa noite. Claudiana Santos, já tem pergunta e resposta aqui em cima da outra. Mas assim, eu pergunto, quem é que não pensa na sua aposentadoria? Qual é o trabalhador de qualquer categoria, pública ou privada, que não pensa em se aposentar? Que atira a primeira pedra. Léo. Que atira a primeira pedra. Isso. E é em cima dessa tua colocação que eu digo assim ainda. O lado mercenário da gente nessa hora, realmente ele fica aguçado mesmo. Sabe por quê? Porque no início da gestão, em janeiro, quando foi dado aquele aumento, ninguém sofreu retaliação não na Câmara. E ninguém se esquivou dizendo que não queria, entendeu? Então o lado mercenário precisa sim. Porque a gente sofre, a gente paga exame, a gente tem as cordas vocais comprometidas. Eu estou saindo daqui a 5 anos, acredito, 10 anos, não sei o que, é que vai acontecer na vida da gente. Mas assim, a preocupação da gente também é assim. A gente tem trabalho prestado. Eu tenho mais de 20 anos. Então, assim, a gente precisa desse retorno. É um direito meu, não é de graça. E assim, esse conflito que foi gerado diante dessa acusação da gestão, eu acredito que tenha sido realmente um momento infeliz da nossa líder, sabe? A nossa líder como prefeita. E a diretora da Caixa, infelizmente, ela nos abraça primeiro, promete aquela formação, diz que nos acolhe, e em outro momento parece que segue uma cartilha que é centenária no município de que quem tem o cargo de confiança tem que fazer exatamente do jeito que o líder, que o gestor quer. Não é assim, não. Eu acredito que esse respaldo que tem dado para ela, para a diretora da Caixa de Previdência hoje, ela demonstrou estar uma pessoa disposta a nos ajudar. É tanto que eu não desisti de sair do conselho no mês de janeiro, e você é prova disso. Por quê? Por conta das promessas que foram feitas. Não, vai ter formação, mas aí depois a gente vem com uma coisa completamente diferente e ainda ameaça de que vai haver audiência pública. Gente, pelo amor de Deus, é fim de mundo. Eu acredito que vocês devam se retratar, porque os servidores de Morro do Chapéu realmente é da paz mesmo. Nós não gostamos de conflito. Você vê que você faz um movimento, Léo, onde a Alessandro carregou o movimento há um tempo atrás, e nós ficamos com essa faixa de caixa preta, e você vê que iam poucos servidores para a rua, que a gente não é de guerra, a gente não gosta de conflito. O professor do Morro, o servidor do Morro, o funcionário da prefeitura, ele é apaziguado. Você pode ver que o povo do Morro é hospitaleiro. A gente não quer conflito. E a gestora, ela sabe disso, ela conhece a gente. E é tanto que está mexendo em coisas que realmente
tocam na gente. Porque quando vem uma acusação de omissão em um conselho tão importante como é o Conselho da Caixa de Previdência, que está na moda, uma coisa que independe da gente, é claro que nós vamos sentir. É claro que nós vamos nos defender. E eu falei ao Alessandro, como meu presidente do Conselho, eu disse para ele, a gente precisa se retratar, a gente precisa ir para o Jornal Nacional, porque conselheiro morre de graça aí, são perseguidos. Um trabalho voluntário que a gente faz para ajudar a gestão, porque a gente conhece. Monique conhece afinco cada problema de cada aposentado, que recebe com a liminar, que a qualquer momento fica sem receber seus salários. E aí a culpa vai ficar toda em cima da gente. Porque se a gestão quiser hoje cancelar esse pagamento, ela pode, ela tem poder para isso, entendeu? E aí daqui a pouco vai se culpar o conselho por conta desse problema. E a gente tem que estar se defendendo, sim. Nós precisamos ocupar espaços que são nossos. A gestora precisa, com todo respeito, Vossa Excelência precisa, sim, enviar os membros que vão recompor o poder legislativo e executivo, que nós já enviamos a semana passada, novamente reenviamos ofício requerendo a formação e nada de apresentar membros. Então, um Conselho de Caixa de Previdência, onde nós lemos leis, onde a gente se debruça sobre coisas que não é... Infelizmente, a gente não recebe a ajuda do município, e aí receber uma acusação doída dessa, a gente não vai ficar calado. Nós não vamos partir para a guerra. Nós não queremos o embate, mas eu vou deixar bem claro. Nós somos instruídos, temos registros e munição suficiente para acontecer qualquer auditoria que seja. Traga o jurídico, nós não temos, nosso jurídico é pouco, é fraco porque a Caixa não tem condição de pagar. Mas o município traz tudo, nós temos. Nós não fazemos um encontro, eu e você é prova disso, sem ata. Nas atas estão escritos detalhes, entendeu? Temos ofício de tudo, relatório que o ex-gestor saiu, o ex-diretor da Almar saiu, deixou um relatório riquíssimo em detalhes, sofreu uma pessoa que nos deu suporte até o dia que saiu e diz o tempo todo que ele vai responder como pessoa, né? A gente não pode, para terminar minha fala, no tempo de hoje a gente sabe que o conselheiro ele não paga como conselho. Se a justiça cair aqui no conselho, na Caixa de Previdência, é como pessoa, é meu CPF que vai. Então, uma pessoa que tem 45 anos dentro de um município, cidadã, formadora de opinião, como eu sou, como nós somos, né, Monique e Alessandro, e as outras demais colegas que estão também aí no conselho. Então, assim, a gente vai responder como CPF, entendeu? É como pessoa física. Então, a gente precisa se defender, sim. A gente vai se defender. Nós temos elementos suficientes, dizer à gestão que estamos abertos ao diálogo, mas nós não vamos, de forma alguma, admitir outro tipo de ataque desse. Não vamos. Porque se houver, nós viemos de novo. Nós vamos vir de novo, nós vamos procurar a comunidade, vamos mostrar e vamos provar que nós somos cidadãos morrenses e estamos em um conselho onde trabalhamos dia e noite, fim de semana, tentando ajudar a gestão, porque nós conhecemos nosso município. Nós sabemos. Eu sei que a sua mãe, hoje, a situação dela, por que ela se encontra assim hoje? Trabalho prestado, filho. Está aí o trabalho dela prestado, tudo que tinha para educação. Certo, Léo? Eu agradeço a oportunidade e digo à gestão que o conselho está para ajudar. Una-se a nós. Vocês quem precisam da gente. Certo? E vai ser um casamento bem legal, porque nós somos conhecedores de cada detalhe, de cada processo desse. Agora, infelizmente, tem coisa que não vai depender da gente. Porque o federal mesmo, só uma pergunta para você, depois você responde. Tu acha que esses aposentados de mão de chapéu, que podem ser migrados para a Caixa de Previdência hoje, você acha que o federal ia pegar assim, o INSS vai abraçar? A Previdência vai abraçar um problemão desse que vem rodando igual uma bola de neve de uma hora para outra? Não, filho. Então não somos nós que vamos resolver um problema seríssimo desse, sabe? E não estalar de dedos, como diz Monique. Então eu repudio e digo assim, como professora
do município, eu digo que nossa classe e qualquer trabalhador de Morro do Chapéu, a gente não vai aceitar. A gente pede desculpas, infelizmente a gente tem que vir às mídias. E se precisar, a gente vai vir de novo, viu? Obrigada, boa noite pela oportunidade. Fique à vontade. Abraçar aqui o professor Bira, Karine Rocha assistindo a gente, Judaci Novaes, Simone Peixoto, Jacobina. A professora Soninha também deixou aqui uma pergunta interessante, mas aqui o YouTube deu uma movimentada legal. Marluce Ramos, boa noite. Só para complementar aquela fala do mercenário, do querer a sua aposentadoria, Sônia Dantas disse também que quer se aposentar urgente. Estou na idade, Cris, e do jeito que vai aí, com 9 milhões na conta da Caixa de Previdência e 90 milhões sem entrar na conta, farinha pouca, minha opinião, primeiro, né? Sônia, calma. Brincadeira da parte. Sônia, calma, Sônia, porque na última live, onde a doutora Edna Márcia, ex-promotora do município, eu também estava muito angustiada. Eu digo, eu vou sair de tudo, vou desistir de tudo, porque eu lutando por minha aposentadoria ainda recebo um título desse, de omissa. E aí ela me tranquilizou. E aí eu vou tranquilizar você, Márcio, também, que a pergunta foi sua, que me ajudou a responder, e a Sônia, todos os meus colegas. Calma, o INSS vai nos cobrir, sim. Nós temos trabalho prestado, gente. Nós não caímos de paraquedas em Morro do Chapéu, não. Relaxem, é porque nós estamos feridos. É tempo de curar a ferida e não de abrir. Certo? Beijão, boa noite. A Sônia complementa. Eles estão fazendo maldade, como se pandemia não bastasse na nossa vida. Triste isso, viu? Não queremos conflito, mas não somos idiotas. Queremos respeito. O Márcio Garcia pediu para trazer a pergunta dele, só que aqui no bate-papo, Lívia Santos, boa noite. Eliane Pereira, boa noite. Mariara, boa noite. A Claudiana também. Aqui tem uma fala dela interessante, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Mas a Claudiana diz que até onde eu sei, a Caixa Preta foi criada com o consentimento dos servidores, porque na época os concursados eram mínimos e a maioria era contratado. A Mariara disse, lembra que a atual gestão sempre participou da gestão municipal, inclusive durante 4 anos foi a vice. E foi uma pauta pouco falada. Cristina, fecha o microfone, por favor, Cristina. Foi uma pauta pouco trazida pela vice, né? Hoje prefeita. O Márcio diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Por que esta Caixa de Previdência que era ruim para os servidores foi criada e os vereadores da época de 93 concordaram com esta errada Caixa privada? Márcio, pensa numa pergunta que a gente gostaria de ter a resposta. O Leonir diz... o Antônio Bento responde ao Márcio dizendo assim, Márcio Garcia, boa noite. O problema não está no regime próprio. Afirmei várias vezes que muita gente meteu a mão nos direitos dos servidores. E ele disse que a gestão atual não tem culpa nenhuma, de nada. Ela está isenta desses erros da Previdência Privada. A culpa são das gestões passadas. E Toninho diz, denominei de Caixa Preta porque nem mesmo um requerimento meu era aceito para convocar à época o presidente da Caixa para esclarecimentos. E LN diz que concorda com Antônio Bento, pois o problema não é o regime próprio. Gestores precisam respeitar a Previdência própria. E o Leonir complementa. Márcio, se a gestão atual não tem culpa direta, mas tem a obrigação de buscar solução para a questão, além de estancar a sangria, repassando as contribuições devidas, como é sabido que fez. E o Toninho fecha dizendo, sugiro à categoria buscar a imprensa regional para externar a indignação, humilhação e a falta de respeito que estão vivenciando. E por último, a Sônia Santos, professora Maria Sônia Santos, faz uma pergunta interessante aqui. A pergunta que não quer calar. Será que esse ataque seria uma estratégia para enfraquecer esses conselheiros, levando-os a desistir e daí formar-se uma outra equipe de maneira que se quer? Para seguir aquela cartilha, Para seguir aquela cartilha, Léo, que eu lhe falei no início, você lembra? Que tem uma cartilha que parece que quem recebe o cargo de confiança, ele tem que estar aberto a seguir a cartilha que o gestor do momento exige. Porque no início, essa direção que está aí, ela demonstrou ser nossa amiga. Nos uniu, nos muniu de muita energia, disse que estava disposta a nos ajudar, sabe? Então eu acredito, eu tenho certeza que é para desarticular mesmo a gente. Mas dizer assim, a gente não vai. Nós não vamos ceder em um momento sequer. A luta é coletiva e assim, agora que nós vamos ferrenhos, precisamos de todo mundo. E a sugestão do parceiro aí,
Eu acredito que não é regional não, viu? A mídia tem que vir, é a nível nacional mesmo. É o Repórter Fantástico, tem que vir, a gente vai atiçar. E nós vamos sim. Acho que a gente tem todo o direito de nos defendermos e dessa forma. A regional é boa. A gente sabe que o noticiário regional é legal, mas a gente vai logo para lá, a gente vai atiçar o federal. A gente vai trazer o Repórter Fantástico e vai dar certo. Ok. Viu? Marineide Ribeiro está por aqui. Besta Marineide. Murilo Marques, boa noite, bem-vindo também. Alexandro, eu queria só colocar a seguinte situação. O nosso site, e nem só o nosso site, Léo Ricardo Notícias, mas quando nós fazíamos podcasts para o Chapada Online, nós tratávamos dessa pauta. Nós preparávamos diariamente um áudio em forma de podcast e o Chapada Online, hoje TV Chapada, publicava esse material. Então, assim, o que não faltam são provas na imprensa local, ao menos no trabalho que nós fazemos, e que é visto somente como de oposição, e eu não estou nem aí para isso. Não me preocupo com essa rotulação, porque não é uma oposição a esta gestão somente. Foi oposição à gestão anterior, a anterior, a anterior, a anterior e a anterior, e de quando eu me entendo por gente que é nessa linha de trabalho. Agora, quando a gestão consegue acertar, a gente está aí para aplaudir. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Como aconteceu na gestão passada, onde eu repito, teve erros e falhas com a Caixa de Previdência? Teve. Com o Conselho? Teve. Com o aposentado? Teve. Mas acho que fez acontecer o maior desejo do servidor público em todos os tempos, que foi abrir a Caixa Preta. Isso a gente não pode deixar de reconhecer jamais. Ah, porque o ex-prefeito era bonzinho? Não. Ele fez a obrigação dele. A atual gestora, se fizer, vai fazer a obrigação dela. Sabe? Então, assim, é como bem disse Cristina, o conselheiro, ele é voluntário. O vereador, o diretor de Caixa de Previdência, o secretário, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o presidente, eles são remunerados e muito bem para fazer o que fazem. Então o espaço aqui vai estar aberto e eu acho que as falas não deixam dúvida de que, em momento algum, houve omissão deste conselho. Até porque, de fato, ele passou a existir em 2017. E de direito, a partir do momento em que Dalmar começou a abrir as portas do conselho para que as pessoas tomassem conhecimento do que acontecia e que a imprensa lá estivesse a todo momento. Inclusive, nós temos a satisfação, e agradeço muito, de fazer parte do grupo desse conselho. Para nós, serve de muito orgulho, porque enquanto imprensa local, nós nos sentimos na obrigação de mostrar o que Morro do Chapéu tem. Tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa que de 60, 70, 80, 90 anos atrás precisa mudar. Ainda não aconteceu, mas um dia vai. Assim, a gente, Léo Ricardo, que vem fazendo, né, um trabalho de fiscalizar, de acompanhar, de ajudar a resolver. Quando a gente recebe uma acusação, uma live, dizer que foi omisso, eu, no momento lá, fiquei assim, muito chateado, né? Muito chateado. Me permita fazer um adendo aqui, Alessandro. É a postagem do professor Pedro Roberto, Pedro, que talvez responda, inclusive, ao que o Márcio Garcia perguntou lá atrás. Onde está a parcela de culpa da atual gestão? Ele diz muito bem. Mariara diz, parabéns, guerreiros. Lembrem sempre que vocês são cidadãos, filhos da terra, e a verdade e a paz é sempre a nossa bandeira. Pedro diz, tem ex-prefeito, ex-vereador, que participou desse prostíbulo, que é o assalto constante aos direitos dos servidores. E só dos servidores. Que podem estes ex-prefeito e ex-vereador dar bons esclarecimentos à gestão atual. E que fazem parte da atual gestão. Aí eu lhe respondo, Márcio Garcia, e pergunto. A gestão atual tem alguma contribuição nesse contexto histórico? Tem. Tem. Agora, de janeiro para cá, aí é competência da atual gestão. Repasses.
mas o contexto histórico do problema todinho, da bomba, que o pavio está aceso, eu não tenho dúvida, Alessandro. Pois é, Ricardo. E como eu estava falando, né? Fiquei muito chateado, né? Ainda mais quando a prefeita, no momento que a câmera virou para ela falou: cadê você? Que fala da atual gestão? E quando ela falava que ia fazer essa parte, a gente não faz. Aí veio a reflexão: a gente fez tanta coisa, né? Ela, por exemplo, ela não sei se ela, na hora de falar isso, se ela se recordou que ela fez parte da gestão anterior. Ela foi vice-prefeita. E não me recordo de nenhum momento, né? Pelo menos as reuniões que eu não me recordo de reunião, de faltado reunião de conselho, desde 2017, que ela procurou o conselho. Certo? Então, assim, aquela preocupação que ela fala, às vezes você fica perguntando, será que está tendo essa preocupação? Porque na gestão anterior foi vice, e quando foi o ano passado, na entrevista, em vez de falar um valor que realmente que é mais de 87 milhões, falou 10 milhões. Será que está realmente interessada? Né? Então, assim, Léo, ofício que a gente enviou para ela para poder fazer recomposição do conselho, que nós estamos em número menor, para resolver esse problema da dívida, certo? Então, nós fizemos a nossa parte, certo? De cobrar, de pedir a adoção de medida judicial, de ir no Ministério Público, certo? Fizemos tudo isso. E aí, então, de fazer tantas coisas para poder resolver, depois você recebe uma acusação de omissão. Né? Então, o que falta? Como a Cristina, Monique, Ana, a gente está para ajudar. Trabalho de parceria. Se no pensamento ajudar, vamos tentar ver os acertos. Se teve erro, se for o caso, teve erro, vamos tentar acertar, mas não chegar a acusar. Qual é o objetivo de tentar acusar o conselho? De tentar querer... Porque, assim, quando se chega a fazer uma acusação, querer denegrir a imagem dos seus membros, dizer que não está fazendo o que é do seu papel, certo? Se quer trabalhar junto, vamos trabalhar. Vamos pegar ideias. Quando eu mandei o ofício em janeiro, no início da gestão, que eu mandei no dia 7, a reunião era para dia 18. E ainda coloquei uma sugestão de caso que a data que a gente marcou para a reunião, se não desse, colocasse uma outra data, mandasse um ofício marcando uma data para poder a gente se reunir. E isso não aconteceu até o momento, certo? Então, ficar criticando, é fácil criticar, é fácil ficar apontando o dedo, é fácil ficar falando. É mais fácil vamos buscar informação. Elas têm como profissão, são advogadas, né? Tem como profissão advocacia. Então, o advogado ele vai buscar informação, vai saber o que está acontecendo, para tentar resolver. Criticar, ficar, sabe? A gente vai tentar ajudar. Uhum. Vamos agregar, vamos buscar uma solução comum, resolver esse problema. Não vamos deixar que o problema se estique, cresça mais. Ok. E assim, Léo, a parceria que a Alessandro fala é que grande parte, ou se não, uma parte boa dessas aposentadorias, dessas aposentadorias que oneram a nossa folha, elas foram assinadas e autorizadas por pessoas que estão em cargos de confiança hoje. E nós vamos precisar da parceria para essas pessoas dar transparência, fazer com que a gente entenda por que naquela gestão se assinou, se liberou tanta aposentadoria, sem que tivesse realmente dentro do processo. Então, assim, nós vamos precisar da parceria porque essas pessoas se encontram em cargo de confiança. Uhum. E nós temos que ter essa parceria. Eu peço, assim, encarecidamente, à diretora da Caixa, a senhora, eu não tenho autorização para falar o nome dela, mas ela é uma pessoa pública, que ela nos procure. Porque no início, em janeiro,
foi um abraço bem gostoso que a gente recebeu, um afago. Nós temos registros e falas na ata de promessas que a gente se encontra hoje triste, mas nos alegramos daquela época. E nós queremos a diretora da Caixa do mês de janeiro, da primeira reunião. Ok, A gente quer de nossa diretora, nossa líder daquele jeito. muito bem. E também trazer as pessoas, viu, Léo? Porque é importante a representação do executivo e do legislativo, nós não vamos abrir mão. Nós queremos em caráter de emergência. Indispensável. Urgente, que essa parceria a gente precisa. Verdade. Luzinete Queiroz nos assiste, Osni Newton de Freitas, Arlete Macedo, boa noite, a turma aqui do Facebook. A turma do Instagram, Edilane Barbosa, Eliandro, Jader Rocha, Jadson Ferreira, Perei 1821, Murilo Marques, Marineide Ribeiro também acompanhando a gente. E a turma do YouTube também aqui nos deu o prazer de acompanhar. Antônio Bento, Léo e a todos. Quando Dalmar me informou do convite para presidir a Caixa, na minha fala eu disse, você sabe da bomba que estão te passando. Você tem competência, honestidade e inteligência. Tem conhecimento do problema e com certeza fará um trabalho digno. E não foi diferente, Tonho. Nós somos testemunhas disso, ocular e, se necessário for audiovisual, nós temos aqui parte desse material para ser apresentado a quem porventura desejar. E da mesma forma que estamos recebendo hoje aqui o Conselho de Previdência, se a diretora da Caixa de Previdência e a gestora municipal desejarem utilizar o nosso espaço, ele vai estar aqui aberto, né? As perguntas que são feitas aqui, elas não serão respondidas da mesma forma em outro espaço. Até porque a forma como será feita não será a mesma. Então, aqui deverá ser respondido. Se não vierem, o silêncio e o calar-se, às vezes, consente aquilo que é dito. E quando vocês vêm a se defender, como fizeram na rádio comunitária, estão fazendo aqui hoje, fizeram no vídeo que foi propagado, inclusive, em nosso canal, e que teve uma grande repercussão, é porque vocês não vão se calar, porque vocês não consentem serem chamados de omissos. Gente, muito obrigado. E quando quiserem, ou até... Léo, me permita. Só concluir. Só quando concluir. Quando vocês quiserem, inclusive, proponho aqui, deixo aberto o espaço. Vai ter reunião do conselho. Vamos fazer ao vivo na live do Léo? Vamos fazer ao vivo na live do Léo. O espaço aqui está aberto. Diga, Monique. Só para encerrar também, eu acho que a gente não pode deixar de fazer um agradecimento, né? Que esteve aí o tempo todo acompanhando a live e contribuindo com algumas falas, a Toninho. Dizer, Toninho, que nós lembramos sim das inúmeras vezes que você, quando esteve vereador, esteve ao lado, né, dos servidores públicos, esteve em defesa da nossa Caixa de Previdência, assim como outras pautas também que diz respeito ao servidor público. Sempre que procurado, você foi um parceiro. Então, não tenha dúvida que não é unanimidade, né? Que nem Jesus Cristo agradou a todos e nem todos agradecem a Deus pelo dom da vida. Imagine só agradecer a alguém por um serviço prestado. Mas lhe dizer que nós lembramos, viu? E lhe agradecemos por essa contribuição. Não posso deixar de reforçar a fala. Este conselho está para ser parceiro da gestão. Nós precisamos dialogar. Nós precisamos superar esse momento de infelicidade com essa fala e superar essa situação e ser parceiros, porque a gente precisa resolver os problemas. A gente precisa, principalmente, dar sequência a um trabalho que vinha acontecendo, porque se for para começar do zero, vai ser muito mais complicado. Então, eu insisto nessa necessidade, vou reforçar o apelo que a gente já vem fazendo. Prefeita, sente com o conselho, responda ao ofício do conselho. Vamos, eu estou aqui, esses últimos dias eu não estava acompanhando o Diário Oficial, mas eu estou dando uma olhada agora para ver se de repente saiu a publicação com a recomposição do conselho. Se não aconteceu, vamos fazer. É importante. É importante a Câmara de Vereadores estar representada dentro do conselho. É importante as cadeiras que são do Executivo, para que o conselho funcione com a melhor transparência e equilíbrio,
nas ideias. E, sem dúvida, o objetivo de todos que venham a compor este conselho será para contribuir com os problemas existentes. Lhe agradecer mais uma vez, Léo Ricardo, pela parceria de sempre, pelo espaço que sempre abre para os conselhos, para os sindicatos, para a população em geral. Lhe parabenizar por esse espaço e agradecer aos meus companheiros de conselho, né? Pela paciência e pela parceria, porque a gente aprende todos os dias, aprende um com o outro, a gente se dá as mãos e levanta quando um quer cair, a gente vai lá e incentiva e fortalece. Eu acho que esse é o trabalho que dá bons frutos e que, embora os frutos não sejam as soluções que a gente deseje, mas amanhã a gente pode levantar a cabeça, olhar nos olhos das pessoas e falarem: eu contribuí. Eu fiz a minha parte, eu dei a minha contribuição nesse processo e tentei fazer o meu melhor para que fosse diferente e para que a realidade fosse mais justa e mais digna para todos nós. Obrigada, boa noite, que Deus nos abençoe. Amém. Tem uma pergunta do Márcio Garcia que eu vou responder com outra pergunta para ele entender o que é o pinga-fogo. Léo, por que as gestões passadas deixaram esta bola de neve aumentar? Por que não deram um basta e arrumaram uma solução? Vou lhe responder da seguinte forma: por que não foi aprovada a tribuna livre na Câmara que você, Márcio Garcia, correu atrás de assinaturas, 1.512? Quem foi que engavetou o projeto? Onde está hoje? Ao lado de quem? Fez campanha para quem? Será que isso responde a sua pergunta? Alguém mais tem alguma fala ou a gente encerra por aqui? Léo, eu quero só agradecer. Queria agradecer, Léo. Pela oportunidade que dá a gente, o Conselho, falar um pouco das nossas ações, né, nos defender e dizer que mesmo com um tempo, né, limitado, estou com 60 horas, é muito trabalho. Agora o Estado mesmo, a gente tem muita demanda, né, muita coisa para fazer, mas no pouco tempo a gente está tentando ajudar, né, a contribuir e resolver os problemas, né? O Conselho sozinho não vai fazer nada. O Conselho faz a sua parte, né, de estar acompanhando, de estar discutindo os problemas e buscando soluções, certo? E, por exemplo, agora a gente vai ter uma reunião ordinária na segunda-feira e a gente vai estar disponibilizando um link para as pessoas que quiserem participar, para estar acompanhando, né? Tanto é que parou um pouco porque a gente estava fazendo presencial e quando eu estava disponibilizando um link não estava ficando legal. Então, não conseguia, as pessoas às vezes não conseguiam acompanhar. E agora essa reunião que a gente vai fazer vai ser pelo Meet, né? Vai ser online. E aí vai estar disponibilizando um link para as pessoas participarem, né? Da discussão. Pronto. Certo? Muito obrigado, viu? Se vocês autorizarem, a gente se organiza aqui e transmite, viu? Pelo sorriso... Tranquilo. Ok. Léo, eu acredito que esse convite seu, a gente agradece de novo, Léo, porque você tem sido parceiro da gente. Tem sido nosso repórter fantástico, da verdade. Porque você não desgrudou da gente um minuto sequer. Toda reunião tem fácil, lá dizia: olha, eu não sou conselheiro, e eu sempre dizendo. Então, a gente te agradece, Léo. Agradece a você pelo apoio. A imprensa ela é importante. O seu canal foi muito importante para a gente. Nós nos recebermos e dizer assim a Alessandro também. Agradecer a Alessandro a paciência e dizer para ele que você nos representa, Alessandro. Você é um professor de mão cheia, um cara que tem 60 horas, que tem uma família linda, que é um cidadão, que não tem antecedentes criminais. A gente tem que falar tudo na lista, né? Então, assim, se alegre, a gente vai retirar, que a gente tem esse poder de tirar essa coisa chata que fica, sabe? Mas dizer assim a você, Alessandro, você é o cara. Nós não iremos soltar sua mão de jeito nenhum e nem abrir mão de você, certo? Você é o nosso presidente, a categoria lhe abraça, agradece o seu empenho. E, Léo, também eu não posso deixar, como imprensa e como pessoa, e agradecer o espaço. Boa noite para todos. Abraço, obrigado, gente. Uma boa noite. Léo? Oi, Ana. Perdão, Ana. Deixa eu voltar a tela aqui. Faltou o seu agradecimento, mas seu áudio fica no ar. Fique à vontade.
É o seguinte, essa questão dessa fala mal empregada, né, no contexto, eu tenho assim para mim que é tipo, vamos tirar do foco o que é mais importante, ou seja, a dívida com a Previdência. Porque quando você tem um montante, uma dívida muito alta, como é o caso, qual é a ideia? É se pagar, né? Não importa quem foi, quem não foi, tem que se pagar. Sim. Ou de que maneira, mas é pagar. Oh. Porque alguém contribuiu, o salário foi descontado, então é necessário que se faça esse pagamento. Verdade. Então, como está muito alto e já está muito divulgado, então vamos abafar, vamos tirar do foco por enquanto. Ao meu ver, possa ser que eu esteja enganada, mas é tipo isso que eu penso, sabe? Obrigado, um abraço. Forma... Opinião importantíssima. Obrigado pela participação também. Uma boa noite. Boa noite.